Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, continuando daquele ponto que nós paramos na última mensagem, que é João 18, versículo 38, vamos ler versículos 39 e 40. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Veja bem, terminando aquela conversa entre Jesus e Pilatos. Pilatos deixa Jesus de lado ali, por enquanto, e se volta para os judeus e fez uma pergunta. Vocês sabem que por ocasião da Páscoa, isso seria provavelmente mês de abril, mais ou menos. Vocês sabem que por ocasião da Páscoa, eu tenho o costume de soltar um preso, que é para, você sabe, né? Para dar aquela aliviada, porque festa religiosa. Vocês sabem disso. Nessa ocasião, eu solto um preso. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Vocês gostariam que eu liberasse? Porque vocês o trouxeram para que eu examinasse. Eu examinei, não acho nele crime algum. Querem que eu solte o rei dos judeus? O povo, por favor, o povo. Vocês querem? Olha o que diz o versículo 40. Todos gritaram. Todos. Mas gritaram novamente. Isso já vinha se arrastando. A noite inteira tinha sido assim. Então, gritaram. Todos. Eu quero te dizer que é mentira do Pelé que a voz do povo é a voz de Deus. É uma mentira deslavada. É uma grande mentira dizer que a voz do povo é a voz de Deus. É um grande engano pensar que aonde está indo a multidão toda é que está a verdade e aonde tem pouquinho é a mentira. Não é verdade aqui, não é verdade lá, não é porque é pequeno, não é porque é grande. Deus não se conduz assim. O que é verdade é, mesmo estando a maioria ou estando a minoria. Não importa. Mas a maioria, todos, gritaram novamente. Todos. Porque a massa é uma massa de manobra. É uma massa de manobra. A massa é uma massa de manobra. Pelos políticos. Não tem amor. É massa de manobra. Só. Então eles gritaram: não este, não. Nós queremos que você solte um homem. Mas não o rei dos judeus. Esse não. Nós queremos que você solte Barrabás. Barrabás sim. Soltem Barrabás. Solte Barrabás. Mas Jesus não. Então vem uma explicação aqui muito interessante. Barrabás era um ladrão, salteador. É que o povo prefere o que não presta, não é verdade? O povo prefere o que não presta. Quem era bom? Era Barrabás ou era Jesus? O povo é doido.
O povo gosta da mentira, gosta do ladrão, gosta do salteador. Como que pode o povo... Tudo bem, os grandes, os homens importantes da religião, tá bem, tá certo, eles tinham inveja, né? Eles estavam mordidos com Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Mas e o povo? Ele curava o povo. Ele expulsava os demônios do povo. Ele alimentava o povo. Você sabe quantas vezes ele multiplicou pães e peixes também para o povo. Ele ensinava ao povo. Ele perdoava. Lembra a história daquela mulher que eles estavam já com pedras nas mãos para apedrejá-la? Ele disse, tudo bem, quem não tiver pecado, então seja o primeiro a tirar a pedra, mas comece com os mais velhos. Todo mundo saiu, a mulher ficou sozinha, e ele a perdoou. Aquela mulher que estava na beira do poço, ele a perdoou. E agora o mesmo povo se volta. Cadê o povo para defender? Cadê aqueles que comeram dos pães, dos peixes? Cadê aqueles que foram perdoados? Cadê aqueles que foram curados para virem defendê-lo? Aliás, nós vamos perceber aqui que o próprio Pedro traiu Jesus justamente nesse contexto. Então Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Aqui ninguém me defende. Porque ele tinha que ir para a cruz. Ele tinha que beber esse cálice. Ele tinha que passar por esse fogo, esse batismo de fogo, em nosso lugar, entende? Capítulo 19 diz assim, capítulo 19, começando com o versículo número 1. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Por isso, o quê? Por que Pilatos mandou açoitar Jesus? Pilatos disse, não vejo nele crime nenhum. Eu não vejo erro nele. Para mim ele é inocente. Agora Pilatos manda açoitar. Porque os governadores têm medo do ajuntamento do povo. Os governadores não pretendem fazer o que é certo. Não. Nunca foi assim. Nunca será. Alguns países, alguns governadores, sim. Alguns prefeitos, sim. Alguns presidentes, sim. É lógico, sempre tem aqueles que são do bem. Estou falando no modo geral. Mandou açoitar Jesus, mas por quê? Por que mandar açoitar Jesus? Ele não teve coragem de dizer, não vou soltar Barrabás, ele é um salteador, vou soltar Jesus. Mesmo que o povo matasse ali na frente dele. Mas ele teria tomado uma decisão, uma atitude de hombridade. Tomou uma atitude política. Safadeza das grandes, das grossas. Não atitude de uma hombridade, atitude de um homem sábio, de um homem de Deus, não. Foi de um homem muito corrupto mesmo. Ímpio. Mandou açoitar Jesus. Diz aqui que Pilatos mandou açoitá-lo. Pilatos deu ordem para que Jesus fosse açoitado. Os soldados, versículo 2, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Essa situação não foi fácil de ser vista, não foi. Veja bem, os soldados, então, parece que todo mundo tinha ódio. Eu acredito, queridos, eu vi uma cena do filme A Paixão de Cristo, aquela cena que Jesus estava sendo espancado e as pessoas em volta. Se você viu o filme, você vai se lembrar disso.
E entre o povo passava Satanás. Era um homem com uma... Não era bem uma criança nos braços, porque era um anãozinho que fazia papel de criança. E ele passava com um ar de satisfação tremenda. Eu achei que era cena muito significativa, extremamente significativa, muito boa, demais, inspirada pelo Espírito Santo. Eu achei aquela cena, porque naquele momento as pessoas tiveram prazer. Quem não tinha nada com isso, veja bem, quem não tem nada com isso, como que vai ter prazer no que está fazendo? Como? Puseram uma coroa de espinhos na cabeça dele, está no versículo número 2. Os soldados fizeram isso. Se fossem os judeus, eu entenderia. Não, estão com ódio mesmo, querem abusar dele. Mas os soldados, não dá para entender. Coroa de espinho na sua cabeça, vestiram um manto de púrpura nele, porque é a cor do rei, né? É por causa da cor, púrpura, sangue. Eles nem sabiam que eles estavam profetizando, eles não sabiam. Jesus seria coroado, e de fato Jesus tem as vestes de rei, mas eles fizeram isso como abuso. E o versículo número 3 diz que eles chegavam e diziam essas palavras: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus, e davam bofetadas em Jesus. Isso é tapa na cara, Você quer entender isso aqui? Você que está seguindo comigo essas explanações, essa palavra de Deus, quer entender isso com uma profundidade muito grande pelos profetas? Você vai ler Isaías 53. Você vai ler o final do capítulo 52 e todo o capítulo 53 de Isaías. Ali está uma descrição, uma pintura magnífica, mas pela pena do escritor, inspirado do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Isaías não sabia o que ele estava escrevendo, ele não sabia. Palavra profética, magnífica, dizendo como era a morte, o significado da morte. Ele fez uma pintura desses momentos de Jesus. Vai para Isaías 53, você vai ler, lê em voz alta, lê umas 2 vezes, para entender esse tipo de coisa. Nós vamos orar, depois continuaremos aqui com o versículo 4, esse mesmo assunto. Vamos entrar nesse versículo já no próximo programa direto. Deus, obrigado. Obrigado, Deus, e te louvamos, e te agradecemos e bendizemos o teu nome, porque Jesus, teu Filho amado, que tu mesmo entregaste a nós, ele não fugiu, ele se entregou, foi morto pelas mãos dos ímpios, por causa de nós, por causa de mim, por causa de muitas pessoas que estão me ouvindo agora, e por causa de outras pessoas que ainda virão. Obrigado, Deus. Eu não tenho uma palavra para dizer ao Senhor, senão glórias ao teu nome eternamente. Em nome de Jesus Salvador. Amém. Nós nos veremos no próximo programa Escalando Montanhas. Fique com Deus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está na
nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.